Olá, seja muito bem-vindo. Bora para mais um vídeo. Estamos no final aqui do livro, trazendo agora a página 255. Clareza insubornável. Pelo fato de estarem cheias de medo e não querer saber das verdades, as partes de sobrevivência difundem um boato de que podemos ficar traumatizados ao conhecer a verdade. Para elas, é normal mentir, iludir e ter segredos. E parece lógico, então, esconder de todos os próprios sentimentos e as próprias intenções. Pessoas que pensam e agem a partir das suas estratégias de sobrevivência difundem o caos em torno de si, com suas distorções, meias-verdades, mentiras conscientes. Elas sentem-se pressionadas pela necessidade de convencer as pessoas da sua aparente normalidade. No entanto, a verdade ela não traumatiza ninguém. Pelo contrário, a verdade e a clareza são recursos, superpoderes essenciais para as partes saudáveis. Quando estas precisam desprender-se de enredamentos simbióticos, alcançam uma forma de clareza interior possivelmente desconhecida de pessoas que jamais precisaram lutar para libertar-se. O cara do livro aqui que falou, né? Eu próprio, muitas vezes, como representante em constelações, percebi como ficaram lúcidas as partes psíquicas ao se livrarem de enredamentos. Imediatamente reconheceram os lugares onde estavam as negações, as bagatelas e as manobras de esquiva, tornando-se cada vez menos subordináveis. Vai ser um pouco mais longo esse vídeo, porque tá acabando o livro. Vamos lá. Recusando-se a assumir o compromisso suspeito de continuar sofrendo por problemas insolúveis do passado e transportá-los para o presente, bloqueando o seu próprio futuro. O passo para a clareza implica também não mais reconhecer qualquer autoridade externa que possa dizer à pessoa o que é certo ou errado, o que é melhor para ela, o que deve ser feito. A pessoa já não pode esconder-se por detrás de outras. Não pode delegar algo aos outros ou considerar-se uma vítima de poderes superiores. Não pode mais esquivar-se de assumir a plena responsabilidade pela própria vida e pelas suas próprias ações, que são as suas escolhas e as escolhas de todas as circunstâncias as quais elas fazem na própria vida. Pela minha experiência, e aqui, as perguntas que se colocam são as seguintes: quem sou eu quando eu não satisfaço as expectativas alheias? Quando deixo de funcionar? Quando não me sacrifico mais? O que restará de mim? O que se oculta por debaixo do pacote protetor da negação de mim mesma ou da tentativa de dissolver-me? Qual é a minha verdadeira razão de viver? O que me proporciona a alegria de viver? Pela minha experiência de numerosas terapias, estas são as perguntas essenciais que geralmente, somente no final de uma terapia,
podem ser reconhecidas como um pleno significado e respondidas. Amar além do trauma e do enredamento simbiótico. O amor nos relacionamentos simbioticamente enredados é ilusório. Ele vive de imagens desejantes, não de sentimentos reais ou de belas experiências partilhadas. É um produto de fantasia. A pessoa em questão tenta convencer-se deste amor e apresentá-lo a outras pessoas. O amor ilusório é cobiçado. Ele faz de outras pessoas um objeto e ignora a vontade dela. Ele tenta, se necessário, com violência física ou psíquica, forçar a outra pessoa a ficar à mercê dessas ilusões de amor. Quem se torna dependente do amor ilusório da outra pessoa luta pela dedicação dela sem perspectiva de êxito. Ele não nota que a outra pessoa não se refere a ele, mas está apegada a um amor mitificado que o seu eu de sobrevivência construiu para si mesmo. O amor ilusório não flui em ambos os sentidos entre as pessoas. Uma delas persegue a outra com esse amor. Uma é a caçadora e a outra a presa. O amor ilusório pode existir entre pais e filhos e entre homens e mulheres. E aqui traz algumas referências. A menina com a aura de santidade. Sabine não teve a possibilidade de receber amor da sua mãe traumatizada e por isso colocou suas expectativas no pai. Embora ele tivesse tido uma infância muito pesada, bebesse e fosse violento, ela se sentia também amada e cuidada por ele. Numa constelação em que Sabine queria aproximar-se da sua criança interior, essa criança se manifestou inicialmente como a fantasia desejante de seu pai, que estava fixado nela e a envolvera em uma aura de santidade. Sabine conformou a imagem que fazia de si pelo que o pai esperava dela. Com isso também envolvia toques eróticos. Sabine se dissociou e uma parte dela fugia da outra, que era a introjeção do seu pai. Quando Sabine percebeu cada vez mais claramente esse contexto numa constelação, sua criança interior trocou sua identidade falsa por uma identidade verdadeira que ela pôde abraçar com amor. Quando casais não conseguem prosseguir no relacionamento, isso não significa que devem separar-se, mas enquanto permanecem presos no enredamento simbiótico com seus pais, o verdadeiro amor entre eles não terá muitas chances. Então vamos agora a mais uma história. Quem é você realmente? No trabalho com um casal, impressionou-me vivenciar em que medida as próprias projeções impedem que se perceba o outro como um parceiro adulto. Ambos os parceiros estavam presentes na sessão e o tema da separação estava no ar. Trabalhamos inicialmente com o propósito da mulher. Ela queria saber por que razão tinha a sensação de que entre ela e o marido havia uma parede de vidro. Culpou o marido, disse que por causa dos relacionamentos difíceis entre ambos, ele bebia demais e era latentemente agressivo. Quando ela me colocou em cena para representar a sua sensação de haver uma parede de vidro entre ela e o marido, tive imediatamente a sensação de ser uma parte dela muito tensa, que tinha medo de ser atacada pelas costas. O marido que estava diante de mim, eu percebia como um menino pequeno e quase insignificante. No decorrer do processo, revelou-se de que essa parte da mulher que originava no enredamento com o pai violento
À medida em que ela se tornou consciente disso e confrontou emocionalmente, ganhou uma imagem totalmente diferente. Ganhou uma imagem totalmente diferente do seu marido. Ele também ficou muito aliviado por não ser mais percebido por ela como um alcoólico latente ou um monstro sexual. O propósito do marido foi em conexão com isso, entender qual era a parte dele que tornava tão difícil a relação com a sua mulher. Para representar o seu propósito, ele me colocou numa posição enviesada diante da sua mulher. Eu me sentia como um menino tímido que sorria para ela e flertava pelo canto dos olhos. E fiquei feliz quando essa tentativa de sedução foi respondida com um sorriso. Para mim, ela tinha o rosto de uma mulher basicamente mais velha do que eu. Quando ela não respondeu mais o meu sorriso e ficou desconfiada, fiquei muito inseguro, não sabia mais o que fazer. Perdi a estabilidade, a minha percepção corporal e a minha confiança em mim mesmo. Na continuação dessa constelação, o marido reconheceu nessa parte infantil o garoto otimista, que sempre tentava corresponder às expectativas da sua mãe. Então, ele pôde trabalhar para tornar-se um menino mais autônomo, à medida em que se tornava mais consciente e assumia um aspecto mais másculo, já não precisou esquivar-se aos olhares da mulher e pôde rebater os argumentos dela. Então a mulher fez por si mesma a pergunta de saber como deveria tratar o marido, como um homem adulto. Para ela, aparentemente o menino era mais previsível e lhe parecia menos ameaçador para sua parte enredada e angustiada. Entretanto, apreciou essa evolução do marido. Quem está traumatizado rejeita as partes traumatizadas. Suas partes de sobrevivência não querem lidar com elas. Mas como é possível alguém recuperar sua integridade quando não suporta a si mesmo? Quando não pode dizer sim à sua pessoa total e a toda a sua história de vida? A elaboração da terapia de todas as exigências, ou melhor, de todas as experiências más e difíceis da vida, só pode, com efeito final, ter um fim adequado: gostar de novo de si mesmo e amar-se, e com todas as suas partes. Isso se afigura a maioria das pessoas traumatizadas como um objetivo muito distante. Entretanto, é alcançável. Não é alcançável por meio de sentimentos de grandeza, de narcisismo, nem recorrendo a ilusões espirituais em que facilmente engendradas pelas partes de sobrevivência e são consideradas como reais. Esse objetivo é um resultado de um caminho mais longo de confrontação com os próprios medos, os sentimentos de raiva, as dores e os sentimentos de culpa e de vergonha que encobrem a alegria de viver e a sensação de ser uma pessoa amável. Continuando aos olhos, o olhar nos olhos. Henriette queria finalmente ser livre e amada. Ao colocar-se em uma cena para representar seu propósito, forçou-me a assumir uma posição em que eu não sentia nenhuma liberdade de movimento. Postando-se diante de mim, ela começou a queixar-se e a lamentar-se. Ao mesmo tempo, senti uma certa satisfação em ver-me preso naquela situação forçada. Eu estava muito irritado com o seu comportamento, incapaz de fazer qualquer coisa contra isso. Como isso não podia continuar assim, abandonei o papel de representante e perguntei a Henriette o que estava acontecendo com ela.
Ela contou que aos 5 anos de idade foi levada a uma clínica psicossomática e obrigada a tomar psicotrópicos até os 17 anos. Disse que a sua mãe era fria, insensível e tinha perdido sua própria mãe aos 8 anos de câncer. Perguntei outra vez a Henriette pelo seu propósito, por aquilo que ela queria livrar-se. Levei-a a refletir que provavelmente o passo de livrar-se interiormente da sua mãe traumatizada era o que lhe traria a maior ajuda. Ela concordou então a sentir o seu propósito como um impulso de aproximar-se dela e de olhar diretamente nos seus olhos, para que ela não continuasse como fascinada, olhando para um lugar onde me colocara no início da constelação. Olhei-a firmemente nos olhos, enquanto ela recomeçava a lamentar-se. Pouco a pouco, ela foi ficando com raiva pelo que viveu na infância. Embora sua expressão facial distorcida tivesse anteriormente despertado minha repulsa, consegui manter meus olhos fixos nela. E pouco a pouco simpatizei com ela e com a sua luta desesperada em livrar-se da sua situação compulsiva. Com isso, ela ficou mais tranquila e vi em seus olhos que por trás da raiva e do desespero que ainda havia outra coisa. Havia também um sentimento positivo, havia amor. Então ela já não teve dificuldade de manter o contato de olhos comigo. A parte dela em que eu representava sentiu uma compreensão e um amor profundo por ela. Com isso, podemos encerrar bem a constelação. Quando se abandona o amor enredado, portanto, no caso, a ilusão de um aparente amor e o medo da proximidade real e do encontro, o amor pode tornar-se uma realidade além do trauma e do enredamento simbiótico. Então é possível dizer essa frase: eu amo a mim mesmo, sem reservas, sem má consciência, sem arrogância. As partes psíquicas dissociadas entre si podem então entrar numa forma saudável de simbiose. Essa maneira de libertar-se e de aceitar a si mesmo é um fundamento essencial para que os filhos não afundem nos traumas não resolvidos dos seus pais e para que grandes grupos ou sociedade não fracassem nos conflitos não resolvidos que herdaram como traumas das gerações precedentes. Isso é essencialmente nos seminários de grupos, toma água, especialmente nos seminários de grupos, tenho experimentado que o trabalho em conjunto com os traumas, com os enredamentos simbióticos, provoca união, um nível psíquico muito profundo. É um processo de abertura recíproca no qual a pessoa se dá a reconhecer em toda a sua vulnerabilidade humana, mas também em sua força e resolução. Presenciar como outras pessoas sofrem, como lutar por sua cura interior, gera um respeito recíproco, uma valorização, a oferta de apoio recíproco e, finalmente, um amor autêntico. Na figura 10, são representados resumidamente as partes saudáveis com respeito aos traumas de simbiose. Vou mostrar para vocês, tá? Então, partes psíquicas saudáveis para a dissolução de um trauma de simbiose. Essas aqui são as imagens. Vou ler para vocês. Então, partes psíquicas saudáveis para dissolução de um trauma de simbiose. Primeiro, fortalecer a própria vontade. Desenvolver a necessidade de autonomia.
desenvolver a capacidade de distinguir entre a realidade e as ilusões que criamos, alcançar a capacidade de distinguir entre sentimentos próprios e sentimentos adotados que a gente pega de outras pessoas, sentir também a necessidade de livrar-se das ligações simbioticamente enredadas, sentir o desejo de relações saudáveis, estar disposto a reconhecer os próprios traumas, alcançar a capacidade de autodeterminação sexual, estar disposto a assumir a responsabilidade por si mesmo, sentir a necessidade de verdade e clareza, não querer mais salvar ninguém e amar a si mesmo, conservar a esperança de conseguir boas soluções próprias para os problemas. Então, essas aqui são as partes psíquicas saudáveis para sair de um trauma de simbiose. Encerramos aqui esse vídeo e até o próximo vídeo.